Quando um homem forte mantém seu palácio, seus bens estão em paz. Lucas 11, 21. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará seu povo com paz. Salmo 29, 11. A paz, entre todas as coisas, é uma condição muito desejada. Não temer nenhuma perturbação externa e não sentir nenhuma tempestade interior. Quem não deseja tal estado? A paz tem sido chamada de pérola e com razão, pois é preciosa e sorri com um brilho suave e doce, enfeitando o coração que a usa. É de fato uma pérola de grande valor. Aquele que a possui tem mais do que riquezas. Se sua paz é, de fato, a verdadeira pérola, aquele que a usa no peito é um dos filhos favorecidos de Deus. Pode haver algumas poucas pessoas no mundo que não amam a paz, mas nós não amamos seu espírito. Certas naturezas tempestuosas se deleitam com a tempestade e, como as aves marinhas, cavalgam nas cristas das ondas furiosas. Os homens do tipo Byron são inquietos e uma atmosfera de paz não lhes convém. Seus espíritos, como raios, avançam apressados, encontrando prazer no estrondo com que forçam seu caminho obstinado. Eu não preciso sair do meu caminho para isso, pois em vão falamos para aqueles que não querem ouvir. A maioria de nós foi moldada em outro molde. Não somos corvos e não podemos permanecer para sempre voando. Mas como a pomba de Noé, buscamos descanso para as solas dos pés e voamos aqui e ali até encontrar a folha de oliveira da paz. Quantas vezes, em meias perturbações deste mundo conturbado, clamamos: ah, se eu tivesse asas como uma pomba, pois então eu voaria para longe e descansaria. Não fomos criados como águias em penhascos austeros entre os relâmpagos imaturos. Ouvimos a voz da tartaruga e amamos os riachos que cantam música enquanto correm. Eu sei que muitos de vocês suspiram por descanso. Vocês trabalham para que possam entrar nele. Se você encontrou o descanso que Jesus dá, seu coração certamente cantará. Para sempre aqui, meu descanso será, perto do seu lado sangrando. Esta é toda a minha esperança e toda a minha súplica. Por mim, o Salvador morreu. Paz e descanso são dois nomes para uma flor que começa a desabrochar na terra, mas só se encontra desabrochada no céu. No entanto, mesmo o leve perfume da flor fechada excita nosso forte desejo. Gentilmente o Salvador nos atrai para si por aquele doce chamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cada coisa preciosa neste mundo certamente será falsificada. Se a Casa da Moeda do governo emitir dinheiro de ouro e prata, os bandidos serão encontrados para fazer moedas espúrias. Quanto mais uma coisa é buscada, mais há necessidade de cautela para que você não seja enganado por imitações básicas dela. Satanás é um macaco de imitação astuto de Deus, e tudo o que Deus faz, ele tenta fazer o mesmo com seus encantamentos. Portanto, enquanto há uma paz mais preciosa que o ouro de Ofir, há outra paz que é pior do que inútil, é destrutiva. Quando uma alma é carregada nas águas da falsa paz, seu caso não tem esperança até que a paz se esgote e a alma fique encalhada em alto desespero. Eu pensei que eu poderia lhes prestar algum serviço se eu tentasse apresentar as duas pazes, a paz do diabo e a paz de Deus. Que Deus, o Espírito Santo, dê a todos vocês corações perspicazes, para que não sejam enganados pela imitação venenosa das águas da paz. Que você possa discernir a falsificação e rejeitá-la com indignação. E que você encontre a verdadeira paz aos pés do Príncipe da Paz. Ó, a paz de Deus que excede todo o entendimento. De minha parte, eu temeria dar paz a qualquer um sobre qualquer assunto à custa da verdade de Deus. Uma esperança temporária é mal adquirida à custa de uma decepção cruel. Uma mulher pobre era a mãe amorosa de um filho único. Ele era muito querido por ela. Ele adoeceu, de fato, ele estava doente até a morte. Mas a mãe não suportava pensar assim. Ela juntou os honorários necessários para o médico e,
a paz de coração que teve quando o homem de confiança veio e disse a ela: seu filho vai se recuperar, não há motivo sério para temer. Cuide dele com cuidado e muito em breve ele estará em seu posto novamente. A mãe estava tranquila, pois acreditou no médico. Em um único dia, seu filho morreu, e aquelas horas de falsa paz foram o absinto e o fel de sua aflição. Foi uma pena ter despertado suas esperanças, pois ela gritou: ó, se eu soubesse que ele ia morrer, não teria sentido tão amargamente sua perda. O médico me disse que ele iria viver. O médico ou estava muito enganado, ou então queria aliviar a angústia manifesta da mãe. Se este fosse o caso, sua falsidade ou engano não era sábio nem misericordioso. Não posso seguir o mesmo curso. É terrível criar uma paz sem fundamento. É lamentável para mim que qualquer um de vocês esteja dormindo em paz quando um grande perigo está próximo. O que fará com que essa paz desapareça como um sonho ao acordar? Evite aquela paz que será enganosa no presente e ruinosa no futuro. Anseie por aquilo que guardará seu coração e sua mente hoje e para sempre. Olhemos então a paz do diabo. O espírito imundo mantém as coisas quietas no coração sobre o qual ele governa. Quando um homem forte, armado, guarda seu palácio, seus bens estão em paz. O coração do homem não é legalmente o palácio de Satanás, mas ele o fez pela captura. Em seu orgulho, ele gosta de habitar no meio dessa fortaleza capturada, para que possa se vangloriar do Altíssimo, de quem supostamente tirou o coração de sua criatura. Satanás valoriza um coração humano conquistado como um palácio. Ele tem prazer em dominar a alma que tomou a força com suas garras. Para que ele possa habitar com segurança, ele se cobre com a armadura e mantém vigilância e cuidado constantes. Portanto, a casa está quieta, pois seu poder vigilante se coloca contra todos os sinais de motim contra a sua tirania. O salmista descreve a terrível paz dos ímpios no Salmo 73. Não há gemidos na sua morte, mas a sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem são atormentados como os outros homens. Tudo vai bem com o homem que é deixado nessa condição fatal. Seus olhos se fartam com gordura e abundância. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Embora pareça que eles estão realmente prosperando, não é assim. Eles são colocados em lugares escorregadios e serão lançados à destruição. Não há realmente nada de invejável na condição do ímpio, mas tudo é lamentável. Eles clamam: paz, paz, onde não há paz. Que paz pode haver para aqueles cujas rebeliões são tantas? Satanás acalma a consciência para que seu poder seja confirmado sobre o coração dos ímpios. Posso estar falando com alguns aqui que estão em boa saúde, têm um comércio justo e gozam de crédito com seus vizinhos e, portanto, têm uma paz terrena e não se importam em estar em paz com Deus. Meu desígnio será perturbar essa paz, pois é a paz do diabo. Quanto mais cedo for quebrada, melhor para a alma. Esta paz é muitas vezes meramente externa. Os homens assumem um ar de paz quando não a sentem em seus corações. Muitas vezes você encontrará homens irreligiosos que lhe dizem que são perfeitamente felizes. E então é perguntado: o que eles podem querer com Cristo? Eles se sentem bem. Que necessidade eles têm de um novo nascimento? Eles estão indo tão bem sem a bênção de Deus que não se importam em buscá-la. Suas risadas são altas, suas brincadeiras são intermináveis. Suas preocupações passam sobre eles. Eles parecem não ter ansiedade pelas falhas do passado, as tentações do presente ou as recompensas do futuro. E, no entanto, essa paz é toda externa. A crosta de gelo dificilmente é forte o suficiente para suportar uma mosca. Siga-os até suas camas e veja seu medo. Ouça-os em uma tempestade. Veja-os no mar em uma tempestade e você descobrirá que eles são vítimas de um pavor terrível. Alguns exibem uma paz de puro estoicismo.
Eles querem parecer felizes e por isso colocam a máscara do alegre André. O lavrador, quando atravessa o adro da igreja, tem medo de fantasmas e, portanto, assobia para manter a coragem. E muitos que estão carregados de apreensão tentam escondê-la com aquelas canções levianas em que se gabam de afastar o cuidado maçante. No segredo da sua alma, esse mesmo cuidado maçante está no trono de seus corações e não pode ser afastado pela balada, pelo violino ou pela dança. Esses são muitas vezes os escravos da miséria que figuram como filhos da alegria. Não é assim com muitos? Quando falam de prazer, é da boca para fora, pois não há poço artesiano de alegria brotando das profundezas de sua alma. Ele se mantém como o espelho do prazer, enquanto seu coração está partido com uma dor indescritível. Em todos os que não vieram a Cristo e encontram paz por meio do seu precioso sangue, sua paz é falsa. Deixe-os dizer o que quiserem. Não tem fundamento ou justificação. Eles não têm paz com Deus, porque está escrito: não há paz, diz o meu Deus, para o ímpio. O grande Deus é a alta parte contratante com quem a paz deve ser feita. E se ele a repudiar, em vão um homem fingirá possuí-la. Um pecador pode dizer: estou em paz quanto a Deus, mas se isso vem de esquecê-lo ou ignorá-lo, é uma farsa lamentável. Se um homem tem que esquecer Deus para ter paz, esse fato revela um segredo fatal. Se o homem, ao se lembrar de Deus, está perturbado, então sua paz é uma mera escrita na areia. Tal paz é falsa paz, e que homem verdadeiro se consolará com aquilo que é falso? É melhor saber que estamos em guerra, se for assim, do que adorar uma paz que é o paraíso dos tolos e só existe na imaginação. Prefiro ser ferido em 1000 conflitos espirituais do que ser acalmado na destruição eterna por uma falsa paz. Que minhas esperanças sejam mortas pela espada da verdade de Deus, em vez de nutridas com o pão da mentira. Deus perdoe que profetizemos coisas suaves para nós mesmos, enquanto a pena da justiça está assinando nossa sentença de morte. Uma oração que faço com frequência: Senhor, deixe-me saber o pior do meu caso, o pior ao meu respeito. E embora não haja grande prazer em tal petição, sugiro que todos vocês a ofereçam. Não pode lhe fazer mal. Ore com o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cuidem para que não sejam mentirosos para suas próprias almas. Para muitos, esta paz vem através da ignorância. Eles não conhecem essas verdades terríveis que tornariam a paz impossível. Eles não sabem que o pecado é uma víbora mortal e, portanto, brincam com ele como com um pássaro. Eles mal estão conscientes de que cometeram algum pecado digno de menção. Mas se a luz da lei de Deus se voltasse sobre eles, eles veriam que são culpados diante de Deus e extremamente vis. Eles não são inocentes, como supõem, mas culpados diante do Deus vivo. Deixe o Espírito Santo operar em um homem um senso de pecado e uma expectativa de julgamento por vir, e eu garanto que ele não terá mais paz até que ele tenha fugido para o refúgio na esperança que lhe foi apresentada no Evangelho. Se algum de vocês está envolvido em uma paz tecida no tear da ignorância, rogo a Deus que seja rasgada em pedaços. Mas, grita alguém, onde a ignorância é paz, é tolice ser sábio. Não, não. Mas onde a paz se baseia na ignorância, é loucura gerando loucura. Ó, seja sábio e não beba o tônico dos tolos. Conheça sua verdadeira condição, mesmo que esse conhecimento possa lhe custar a perda atual de descanso. Manter os homens ignorantes é um dos artifícios de Satanás, porque eles são mais fáceis de governar. Ele teme que você vá onde o evangelho verdadeiro é pregado. Se algum de vocês está sob o domínio de Satanás, você está aqui hoje contra a vontade do seu tirano. Se ele pudesse fazer o que queria, você nunca chegaria ao alcance da voz da palavra de Deus.
Mesmo agora, ele tentará fazer você se sentir sonolento e desatento para que o evangelho despertador não o desperte. Ó, meus ouvintes, evitem a ignorância que fomenta a falsa paz que os faz contentes sem o conhecimento verdadeiro de Deus. O diabo se regozija muito porque nestes dias tantos ministros não pregam o evangelho verdadeiro. Estão dizendo paz, paz, quando não há paz. Satanás fica feliz se ele pode envenenar o córrego na fonte. Ele se regozija se puder fazer do pregador do evangelho um mero ensaísta moral, cheio de moralismo e legalismo, ou um falador de suas próprias invenções, pois então aqueles que forem ouvi-lo não correrão o risco de serem levados por problemas mentais causados pela verdade a voar para Cristo. Eu rogo a você, se você está envolto em uma paz que não suporta a luz do dia, levante-se e escape de sua condição perigosa. Para muitos, no entanto, não é tanto a ignorância quanto a falta de consideração. Multidões de pessoas saberiam, se quisessem saber, mas não fazem uso do seu conhecimento, porque nunca pensam. Que pena perecer para sempre por falta de consideração. Um homem tem uma carta dada a ele. Ele a coloca no bolso e não a abre. Ele sai amanhã para o prazer do seu dia e promete a si mesmo que abrirá a carta na terça-feira, quando terminar o feriado. Suponha que nessa carta haja um aviso de algum complô contra a sua vida, ou a informação de que sua mãe está à beira da morte, ou da doença súbita de um filho favorito. O que ele dirá a si mesmo se abrir aquela carta tarde demais? A Bíblia é para muitos homens a carta fechada de Deus. Ai, quão poucos homens examinam as Escrituras verdadeiramente. Se eles a leem, eles o fazem mecanicamente e não pensam sobre seus avisos. Porque os homens não pensam. A imprudência é uma das grandes redes de Satanás na qual ele envolve muitos. Se o diabo pode impedi-lo de pensar, ele o impedirá de acreditar de acordo com a verdade. Se ele pode mantê-lo no turbilhão vertiginoso do prazer vicioso, ou mesmo da leviandade ociosa, ele pode ter certeza de ter você. Possivelmente, ele pode realizar seu propósito fazendo com que você se absorva na política, ou assuntos paroquiais, ou ciência, ou negócios, ou filosofia. Pouco se importa com isso, desde que possa afastar você de pensar em Deus e em sua alma e nas coisas eternas. Ó, que eu pudesse puxar um arco poderoso e disparar alguma flecha penetrante que passaria por cima da muralha e levasse à morte aquele traidor chamado falsa paz. Com que prazer eu produziria uma explosão altíssima e quebraria o feitiço do pai da mentira e tiraria você do seu fascínio fatal. Essa paz, em muitos casos, também é fruto da segurança carnal. Os homens dizem, bem, ainda não tivemos muitos problemas, e por que deveríamos nos importar? Vivemos em pecado e não sofremos por isso. Na verdade, prosperamos por causa de nosso desprezo pelos escrúpulos. Antigamente, os homens diziam, desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram. E hoje eles clamam, nenhum dilúvio de fogo irrompeu sobre nós. Esses cristãos dizem que a terra e todas as obras dos homens serão queimadas e os próprios elementos se derreterão com um calor ardente. Mas não vemos probabilidade disso. Nos céus não há sinal do Filho do Homem, nenhuma nuvem, nenhum grande trono branco, nenhum sinal do juízo. Tudo transcorre com bastante calma. Por que precisamos nos perturbar? Assim como o preguiçoso dos provérbios, eles pedem um pouco mais de sono. Eles são voluntariamente ignorantes que uma vez, nos tempos antigos, era assim também nesta terra, e os homens se casavam e eram dados em casamento. E eles comeram e beberam e ficaram bêbados. E como foi dito a eles, assim aconteceu, porque o dilúvio veio e os varreu a todos. Quando eles disserem paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles. Acautelai-vos, ó homens dessa geração, para que isso não vos aconteça também. E o dilúvio de fogo vos sobrevenha antes de fugirdes para Cristo, que é a única arca das almas. As coisas serão sempre como foram. Você pode ter certeza disso.
Você não está sendo avisado todo dia que não é assim. Seus olhos não são tão claros como antes. Seus membros não são tão vigorosos como antes. Se não houver mudança no mundo, há uma grande mudança acontecendo em você durante os últimos anos. Antes do nascer do sol de amanhã, você pode deitar no leito da morte. Portanto, peço-lhe, não coloque no seu selo que você tem muitos bens guardados para muitos anos, pois esta noite sua alma pode ser exigida de você. Em um momento, você ficará perturbado. O vingador saltará pela janela, embora você pense que tenha trancado a porta, e você não escapará. Ó senhores, minha voz não deve perturbar seu sono perverso, ou você deve dormir até que a trombeta desperte você, não para a esperança, mas para a condenação. Em breve virá aquele que agora pode salvá-lo, mas então deve condená-lo ao lugar do banimento eterno. Ó Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão enfeitiçados pela segurança carnal. Quebre os encantos do enganador. Alguns, novamente, têm uma paz que vem da superstição. Bem, dizem eles, sabemos que é verdade o que foi dito, mas não nos afeta. Estamos bem. Fomos feitos membros de Cristo, filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus em nosso batismo. Fomos confirmados e participamos da Santa Comunhão. Frequentamos nossa igreja ou temos ido à nossa casa de reuniões com muita regularidade. Portanto, sentimos que para nós há uma esperança segura. Ó almas, acautelai-vos de dizer: templo do Senhor é este, como nos dias de Jeremias. Joabe, no dia em que Salomão executou a vingança de Deus contra ele, em vez de confessar sua falta e buscar misericórdia, esperava a segurança no santuário e, portanto, ficou com as mãos sobre as pontas do altar. As novas chegaram ao rei, ele está junto ao altar, mas a sentença severa foi dada: caia sobre ele e sepulte-o. E assim ele pereceu no santo lugar, onde se sabia que o sacrifício de Deus era oferecido. Assim, você morrerá se não confiar verdadeiramente no Senhor Jesus, se ele não for teu deleite e alegria indizível, mesmo que suas mãos estejam sobre o seu batismo e a santa ceia do Senhor. Cristianismo nominal não te salvará. Nenhum desempenho externo pode capacitá-lo a dispensar o arrependimento verdadeiro e a fé internos. Se seu coração não está bem com Deus, você perecerá com o pão sacramental em sua boca e irá das águas batismais para o fogo do inferno. Cuidado com a paz que é extraída da piscina estagnada da superstição. Ela levará a morte para a sua alma. Ai, há uma paz que não está em acreditar muito, mas em acreditar muito pouco. A incredulidade traz falsa paz a milhares. Se Satanás puder persuadi-lo de que, afinal, essas coisas não são assim, se ele pode levá-lo a descrer de sua Bíblia, se ele pode levá-lo a pensar que não existe Deus, ou que, se existe um Deus, ele não leva em conta os homens e nunca o chamará a julgamento, então o arqui-enganador cuidará de você e manterá seus bens em paz. Eu te exorto, cuidado com a paz que se baseia na negação daquelas verdades de Deus que sua própria consciência lhe ensina. O pecado deve ser punido, e se sua paz é construída sobre a suposição de que não será assim, sua fundação é ainda menos confiável do que a areia. Não arrisque sua alma com uma mentira. Temo que muitos sejam mantidos em paz por meio do companheirismo. Mãos dadas, o homem ficaria perturbado, mas encontra seu velho amigo que é cético, e ele ri de seus medos. A mulher chega em casa e fala com o que ela chama de seus amigos, que são tão ímpios quanto ela. E ela é, por suas fofocas e palavras vãs, confirmada em seu descuido. Ó senhores, seus amigos não podem libertá-los se vocês perderem suas almas por meio deles. Prefira como amigos aqueles que lhe dizem grosseiramente verdades solenes do que aqueles que, com excesso de doçura, o lisonjeiam para a sua ruína eterna. Mais uma vez, queridos amigos, digo isso, e que Deus faça com que isso venha com poder para alguns. A paz causada pelo diabo é muitas vezes o terrível prelúdio
da última e tremenda tempestade. Alguém que me descreveu o terremoto no sul da França disse: naquela manhã, quando nos levantamos, nunca vi um clima mais agradável. Tudo sorria deliciosamente no azul do Mediterrâneo e o céu azul estava sem nuvens. De repente, sem aviso prévio, um tremor tomou a terra e houve um grande clamor de homens e mulheres em seu susto. Geralmente acontece antes de tremendas convulsões da natureza que há uma calma sinistra. Você deve ter notado, alguns minutos antes de uma tempestade, como tudo fica terrivelmente quieto. O ar está parado, os pássaros pousam mudos no galho, nenhuma folha se mexe, tudo é expectativa silenciosa. Não se engane, com asas de fogo a tempestade está se apressando, e enquanto você fala, ela explode em você, lançando todas as coisas em confusão e espanto. Antes do último terrível furacão de destruição, uma alma pode estar adormecida e ao seu redor pode haver uma profunda calma. Cuidado com a paz traiçoeira. Cuidado com a insensibilidade. Seu estado insensível deve avisá-lo de que você está entregue à destruição. Nas latitudes mais altas e mais frias, quando os homens sentem que uma sonolência os envolve, seus companheiros os agitam e os esfregam e não os deixam dormir, pois dormir é não mais acordar. O homem suplica: deixe-me dormir meia hora e ficarei revigorado. Ai, se ele dormir, será fatal, pois ficará rígido na morte que a geada traz. Vá em frente, sábios amigos, e compassivamente sacuda-o. Esfregue-o para lá e para cá, ou esfregue-o vigorosamente, até ele ficar dolorido. Não posso agarrá-lo nesta hora com minhas mãos, nem gostaria de lhe dar uma sacudida corporal, mas que eu pudesse fazer isso espiritualmente e acordá-lo. Não posso deixar dormir sua alma na perdição. Venha, mulher, você deve se agitar, você deve sair deste estupor fatal, desta paz mortal, ou então você vai deixar o mundo da esperança e acordar no calabouço do desespero. Já falei tanto quanto julgo sábio sobre este terrível assunto. Que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Não é o meu falar, é o seu pensamento que agora é necessário. Que o Senhor mova você para o pensamento santo.